Graça e paz, meus queridos. Começamos mais um Realicast. Graças a Deus, um Realicast hoje sendo da forma que ele deve ser. Buscando falar daquilo que realmente importa, que é o céu, que é lá para onde a gente vai. Nós estamos aqui de passagem. E hoje, para estar conosco, tá aqui Lucas. Já veio aqui uma outra vez. O Lucas está com a gente. E esse camarada que Deus veio para abençoar nossas vidas, veio para nos dar um sentido do que é espiritual, veio para nos instruir, veio para nos abençoar com a sua presença, meu pastor Nivaldo Florentino. Pode se apresentar, pastor Nivaldo. Graças a Deus, né, por essa oportunidade, e o Senhor nos concede estar aqui, isso como você falou, para nos expressar, né, das coisas que para nós é o tudo, né, que é falar do amor de Deus e falar do que nós somos e o que nós sentimos por hoje nós ser uma nova criatura, pela graça e a misericórdia do Senhor. Né? Amém. Lucas Santo? Ele já resumiu tudo aí, já, né? Falar sobre o tudo. É exatamente isso que a gente veio. O tudo que transforma. Ele não nos melhora, ele nos transforma. A partir dele a gente nasce e se torna nova criatura. Amém. Então, para iniciar tudo isso, vou convidar o nosso pastor, como sempre, para a gente fazer aquilo que ele mais gosta de fazer: orar. Vamos fazer uma oração, pastor, para a gente iniciar de vez esse bate-papo espiritual. Pode orar. Isso é importante essa sua colocação, porque sabemos que sem Deus não somos nada e nada podemos fazer. Então vamos orar para nós começar esse belo bate-papo aí, né? Amém. Senhor meu Deus, Sim, meu Deus Pai, poderoso. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Eu, pela primeira vez, os teus servos que já estiveram aqui, a qual o Senhor nos concede mais essa oportunidade no dia de hoje, para que falarmos do que realmente nós temos e é o maior e o melhor para nós, que é a tua presença e a direção do teu Espírito Santo em tudo quanto nós precisamos e necessitamos para andarmos aqui em nossos negócios e em primeiro lugar, direcionando a nossa vida espiritual e caminhando para o céu na direção do teu Espírito Santo. Pai, continue nos abençoando, nos dando inteligência e sabedoria em nome de Jesus. Amém. Para iniciar, nosso tema abordado hoje vai ser santidade. Lembrando que a gente sempre vai estar fazendo essa roda de conversa, sempre vai estar esses dois aqui. Hoje era para estar as mulheres aqui também, mas infelizmente por motivo de saúde, a irmã Rosa não pôde estar. E assim a Fran também não veio. Mas brevemente elas vão estar aqui participando desse podcast. E hoje nós vamos falar sobre santidade. A Bíblia em João, capítulo 17, versículo 17, diz assim: santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a gente se santifica na verdade. E qual é a verdade? Aí lá já vem a resposta: a tua palavra. Então nós temos que estar dentro da verdade, vivendo essa verdade, buscando compreender dia após dia essa verdade, que é ela quem vai nos trazer a santificação. A importância da palavra, pastor. A palavra de Deus. A palavra é muito importante, a palavra de Deus, porque desde como você acabou de citar, se expressou, onde a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então está aí a importância da palavra de Deus, que é a verdade, que nos traz a libertação daquilo a qual nós precisamos, e todos precisam, né, para poder ter uma vida íntima, uma vida de comunhão com Deus. Então não existe santidade ou uma comunhão com Deus se
não for por intermédio da palavra de Deus. Complemento, Lucas? É isso daí que o pastor falou, e só para complementar, isso foi algo que me ajudou nesse processo que eu vivo hoje, de mudança, de um novo entendimento, porque quando eu me baseava na opinião de pessoas, era uma situação, e quando eu comecei a ter entendimento, comecei a refletir, comecei a meditar, e comecei a viver mais esse mundo mais espiritual, a Bíblia, isso que a gente vive hoje, foi que eu vim entender que contra a palavra, contra a opinião dos homens, tem questionamentos, mas contra a palavra de Deus, contra o que está escrito, não existe, porque aí é onde está a verdade. Aí cabe a nós pegar essa verdade para si e começar a viver em cima do propósito. É o que eu aprendi esses dias aí. Aprendi que, com o pastor, né? A nossa razão acaba quando a Bíblia entra. Com certeza. A nossa razão acaba quando a Bíblia entra. A palavra de Deus entrou, a nossa razão saiu. Acabou. E essa questão do Lucas, que o Lucas vem falando, desse processo de transformação, está ocorrendo agora recentemente com o Lucas, aconteceu comigo há 6 anos atrás, e é o nosso pastor que tem apenas 32 anos. Como é esse negócio de 32 anos? É isso mesmo. 32 anos que entrou na minha vida a verdade da palavra de Deus, né? Juntamente com a minha esposa, nós aceitamos a Cristo no mesmo dia, e é isso aí. A gente, antes disso, como está lá no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que nós não devemos se conformar com as coisas deste mundo, mas que venha nos transformar pelo novo entendimento. Então, aí nós já começa a diferença do que nós era e do que somos agora. Sim. Porque temos um novo entendimento dado por Deus para chegarmos a entender. Porque quando nós vamos esclarecer mais isso. Em primeiro lugar, Jesus falou o seguinte, que ninguém vem a ele sem que o Pai não chame. Esse é o primeiro passo. Então, existe uma fé salvífica colocada pelo Pai em nossos corações, e esta fé faz com que nós enxergue o caminho para o céu em Cristo. Por isso que ele falou, ninguém vem a mim sem que o Pai não chame. Agora aí, cabe a nós escolher. Olha, o caminho para chegar até a mim, falando Deus, é esse, é o meu filho. Então, a partir daquele momento que nós cremos na palavra, né, com essa fé salvífica que Deus colocou no nosso coração, passamos a crer na palavra e aceitamos a Cristo, então começa uma nova vida, começa o novo entendimento a qual nós não tínhamos, e passa a habitar em nós o Espírito Santo de Deus, a qual só habita na vida do ser humano a partir do momento que ele crê na palavra, realmente crê na palavra, e aceita Cristo como Salvador. E é o Espírito da verdade, o Espírito Santo, né? É quem faz nos discernir a palavra de Deus como ela é. Até que a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas espirituais. Olha que coisa, né? Porque ela se discerne espiritualmente. Então, é um privilégio muito grande, né? E cabe a nós se alegrar e pedir sabedoria a Deus para levar essa tão gloriosa palavra àqueles que ainda não têm o conhecimento. Mas, pastor, eu fico assim, eu tenho 6 anos, o Lucas está entrando agora, como eu tenho acabado de falar. Mas como se manter na mesma convicção de há mais de 30 anos atrás? O senhor se converteu... Eu não vou denunciar a idade do senhor, porque o senhor... Eu vou deixar ele explicar aqui essa questão de 32 anos.
Quando o senhor for olhar no já, como ele era de São Paulo, ele achava que era poupar tempo, né? Mas no já, quando o senhor for fazer a identidade do senhor, o que foi que aconteceu ali naquele momento? Rapaz, o negócio foi sério. Isso no costume, eu brinco, né? Falando que tenho 38 anos. E nessa brincadeira aí, eu acostumado a brincar, eu cheguei no Poupa Tempo, né? Aqui no shopping, onde, no Detran, e fui renovar a carta. E a moça pegou uma caneta para pegar os meus dados e perguntou: seu Nivaldo, quantos anos o senhor tem? Eu falei: 38. Ela já estava, acho que, notando minha RG. Aí ela parou a caneta, olhou para meu rosto assim. Aí foi que eu me toquei que não estava certo. Mas eu falei, não foi com brincadeira, foi pelo costume de dizer para o povo brincando que eu tinha 38 anos. Acabou pegando a verdade. Se ela soubesse que o senhor era pastor, ela ia mandar o senhor vigiar. Olha, ainda bem que ela não sabia, né, Lu? Mas aí eu expliquei para ela o porquê. Aí ela deu risada, né? E tudo procedeu bem. Mas se manter nessa fé, nessa comunhão que, como eu digo sempre, o Senhor, de uma certa forma, constrange a nós que somos obreiros da sua congregação, da sua denominação, da Igreja de Cristo, né? Certo. Constrange a gente com a fé que o Senhor tem, com o vigor que o Senhor tem na obra. Tá 7 dias na semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo nos cultos. Tem visitado as pessoas necessitadas, tem ido orar, tem ido no monte, tem orado sempre 1 hora, 2 horas de joelho, e há 32 anos e ainda se manter nesse vigor. Como é um negócio desse? Olha, Nuca, isso é muito importante, essa pergunta sua a respeito dessa perseverança, né, que eu tenho na presença de Deus. Isso não é nada mais, nada menos do que a graça de Deus na nossa vida de cada um de nós. E, partindo daí, é aquilo que nós colocamos em nossos corações. Ou seja, Daniel, quando ele assentou no coração a não se contaminar com o pecado, aí começou, aí veio uma determinação dele, né? É tanto que, não sei se você se lembra, eu trouxe uma mensagem esses dias e eu dei um título, o seguinte: a sua decisão define o seu destino. Sim. Né? A sua decisão define o seu destino. Então eu decidi a servir a Deus com sinceridade. Quando eu cheguei ao conhecimento, eu coloquei no meu coração, por isso que eu citei o que Daniel fez. Eu coloquei no coração a servir a Deus com sinceridade. Ou seja, eu vi e nasceu em mim uma coisa que eu não conhecia, que eu parti a conhecer. Então eu falei, esse é o melhor para mim. E ao decorrer daqueles dias, no início, eu fui percebendo, em poucos dias, que somente aquilo era o melhor para mim. E procurei estar frequentando os cultos sem faltar, para mim aprender, que eu tinha sede de aprender a palavra. Que é uma das primeiras coisas que acontece na gente. A gente começa a ter sede, né, Lucas? Sim. Realmente. Eu estava conversando com o Lucas, e o Lucas, a gente começou a conversar sobre Deus, sobre o reino dos céus e tal. Caminhada vai, caminhada vem, encontros lá em casa. E eu via o Lucas sedento pela palavra. Eu, quando eu iniciei a minha jornada cristã, quando eu aceitei, que a gente estava falando aqui em off, sobre a predestinação, porque nós somos predestinados, todos nós, você é predestinado.
a viver numa mansão de ouro e de cristal, a viver no reino celestial. Agora você tem que aceitar essa predestinação na sua vida e não afastar, porque tem pessoas que se afastam, né? Tem pessoas que se afastam, tem pessoas que pegam ali, em vez de aceitar o chamado, que era o que a gente estava falando aqui, em vez de aceitar o chamado, a convivência com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, o que é que acontece? A gente dá liberdade para a carne. Realmente. E tem tudo isso. Por exemplo, os garimpos. O garimpeiro, é fácil ele encontrar uma pedra de ouro? Não é fácil. E por que ele se esforça para encontrar? Porque sabe que tem coisa valorosa para ele. Sim. Tem coisa de valor para ele. E tem coisa de valor para nós mais do que nós agora tendo esse entendimento e sabendo que realmente isso é real do que a nossa salvação. E por que nós não se esforçar? Foi isso que entrou em mim. Quando eu cheguei ao conhecimento e vi que a salvação é real e o céu é para nós morar, foi por isso que eu citei Daniel, que ele colocou no coração, a não se contaminar com pecado. Eu coloquei no meu coração a buscar a Deus para não perder o alvo e chegar esse fim, né? Por isso que a palavra de Deus fala que aquele que perseverar firme até o fim, esse será salvo. E foi isso que eu coloquei no meu coração, e graças a Deus a minha esposa também ao meu lado, né? Até mesmo no início teve uns descontrole por motivo de governo e coisa e tal, não chegou, né? A gente vai chegar nessa jornada aí, certo? Que é muito importante que as pessoas conheçam também o trajeto da gente, né? Com certeza. Conhece o trajeto da gente. Mas antes de a gente chegar lá, a vinda para cá, para Alagoas. A vinda para cá, para Alagoas, Lucas, se quiser fazer alguma pergunta também, né? A vinda para vir para cá, para Alagoas, como foi dada? Porque a gente conhece, mas eu quero que as outras pessoas conheçam também. Isso é importante, né, cara? Porque o exemplo de um traz com que o outro pegue um pouco de experiência, né? E prossiga, porque o exemplo de Cristo faz com que nós prosseguimos passar por dificuldade, mas sem pensar negativo. De que ele passou, mas como ele falou, eu tive aflição, mas eu venci. E nós passamos, todos nós sabemos que vamos passar, temos passado e vamos passar por aflição, mas conforme a nossa crença em Deus, nós venceremos, né? Então, a minha vinda para Alagoas aconteceu dessa forma. Veja bem, antes de tudo, eu quero dizer que eu gosto da minha terra natal. Apesar de ter saído daqui com 17 anos, né? Fiquei 39 anos em São Paulo, lutando, batalhando, trabalhando, me casei lá, né? Como os irmãos conhecem, só tenho os 2 filhos lá, um casado, um solteiro e tudo bem. E eu sempre falava, quando eu me aposentar, eu vou embora. Só que esse era o meu desejo. Agora, trazendo para a vida espiritual, o meu desejo era esse, vim fazer a obra de Deus, mas não como pastor. Eu não tinha o desejo de pastorear. Por aí começa, né? A gente arma um plano na nossa vida, mas o que prevalece é aquilo que Deus determinar para nós. E o que aconteceu? Sem desejo de ser, sem querer, nunca orei para isso, nunca de nenhuma forma me expressei para o meu pastor superior, pastor presidente do ministério, que eu tinha desejo de ser isso aí, né? Mas como Deus já tinha predestinado, né, a salvação e essa posição e vocação na minha vida para isso, não tem como a gente rejeitar, porque quando Deus determina, ninguém vai invalidará, né? Como é? Invalidar. Pois é, invalidar.
Isso aconteceu na minha vida. Então foi quando eu fui ungido a pastor e me aposentei. Era aquilo que eu desejava vir, não como pastor. E Deus nos enviou para aqui. E estamos aqui, fazendo a obra do Senhor. Graças a Deus, como vocês conhecem, e eu louvo até a Deus pela vida de cada um de vocês, ter colocado no meu caminho para nós estar aí nessa batalha que é tão maravilhoso e não tem nem palavra para me expressar o valor que tem de nós estar fazendo a obra de Deus. É uma coisa que vai permanecer, uma coisa que agora está no nosso coração, está no nosso entendimento, de sabermos e ter a certeza, não é coisa de será ou ter dúvida, né? Isso aí é a verdade, isso aí é a realidade a qual nós vamos ver realmente, né? O próprio Jesus falou assim, olha, assim, a palavra de Deus fala assim, que Jesus falou, assim como ele é, nós veremos. Então um dia nós vamos estar, né, junto com aquele que um dia derramou o seu sangue na cruz do Calvário para remir os nossos pecados e nós ter essa tão grande bênção, né, que a gente começa a falar sobre isso aí, isso deixa a gente flutuando, né, deixa a gente flutuando dessa tão grande bênção que é imerecível, né, como diz a palavra de Deus, que a graça de Deus significa favor imerecido. Nós não merecemos, mas o amor de Deus é tão grande, né? Do Pai ter enviado o seu Filho para nós estar com esse privilégio de um dia estar na glória e resumindo, ou seja, concluindo tudo, né, do que nós almejamos e desejamos, pela graça de Deus. É muito, como você falou, às vezes constrange a gente a dedicação que o pastor tem à obra. E às vezes a gente tem uma imagem do pastor, ela é um pouco distorcida por alguns, né? Dos pastores em geral, né? Dos pastores em geral, exatamente. Porque às vezes muitas pessoas acabam entrando nessa seara de que porque de fato, como tem pessoas que são mal profissional em outras áreas, também tem maus pastores, maus padres, maus macumbeiros. Exatamente. Tem o mais sabido. Em todas as áreas tem. Só que muitas pessoas pegam alguns acontecidos entre alguns pastores, que principalmente levam em relação ao dinheiro, e tomam aquilo como verdade para todos. Entendeu? Cria uma barreira ali. Porque na cabeça de todo mundo, todo pastor é ladrão, né? E todo padre é pedófilo. E todo macumbeiro faz o mal. Não é que também não tem muita coisa boa lá não, viu? Vai pro lado de cá que é melhor. Ou do mal, ou o mal, ou menos mal. Ou menos mal, lá tá tudo mal. Infelizmente. É a nossa crença, né? Nossa crença. Pode falar. E quando a gente veio se aproximar mais do pastor, a gente veio ter uma ideia, ter uma noção do que é viver pela fé. Sim. A gente ouviu já várias histórias que ele contou de lá de São Paulo, da vinda para cá, de como tudo aconteceu, o porquê ele está aqui. E a gente vê que tudo é baseado em cima da fé que ele tem, do propósito que ele tem na vida dele com Deus. E isso nos motiva para que a gente venha olhar para nossas vidas e tomar isso como exemplo, como ele tinha até falado agora há pouco. Para que a gente venha se dedicar, para a gente que venha viver, para a gente que venha ouvir Deus falar com a gente, ter sensibilidade. E possa ter esse prazer que a gente sente ao lado dele. Ele está falando sobre Deus, sobre a palavra. Esse prazer que ele tem transborda para quem está próximo. E isso é muito bonito, porque às vezes a gente nasce, às vezes o convívio que a gente tem, as pessoas que a gente anda, são vários fatores que fazem com que a gente enxergue com os prazeres que a gente tem aqui do mundo é suficiente para suprir a nossa felicidade. Sim. E quando a gente sente a presença de Deus,
a gente entende que nada que a gente viva, nada que a gente faça substitua. Então é muito, muito prazeroso a gente tá na igreja, é muito prazeroso a gente, às vezes, quando sai do culto e ficar conversando na frente, porque o assunto é sobre coisas que venham nos edificar. Sim. A partir da presença de Deus. E isso é o que as pessoas não compreendem, né? As pessoas lá fora, elas chegam e perguntam: mas para que tá 7 dias no culto? Para que ir todo dia para a igreja? Para que essa dedicação toda? É porque, como o pastor já trouxe aqui, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Espiritualmente. Então, se a gente está em espírito, nós pegamos esse propósito de vida e queremos estar cada vez mais buscando a presença desse Deus, prestando. A gente não vai para a igreja para ir para a igreja. A gente vai para a igreja para prestar um culto juntamente com os irmãos. Porque o que a palavra dele diz? Quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali ele se faz presente. Então, aqui nesse momento, nós temos que compreender que nós somos a igreja de Cristo. Então, na proporção que nós somos a igreja de Cristo, que a gente se une com outras pessoas para falar do amor dele, do amor de Jesus, aí o que é que acontece? As bênçãos fluem, o diálogo flui e a gente não quer parar de estar ali. É uma unificação de propósito. É uma unificação de comunhão. Então, tudo que a gente faz para glorificar o nome do Senhor, para estar propagando a palavra de Deus, para que mais pessoas, a gente estava até falando aqui, em predestinação, uma hora, a Bíblia diz em Jeremias que desde o ventre da nossa mãe, antes de a gente fosse gerado no ventre da nossa mãe, nós já éramos chamados. Aí esse versículo entrou muito forte, que está em 8 de Romanos, que diz: aquele que nos predestinou, ele nos chamou, aquele que nos chamou, ele nos justificou, aquele que nos justificou, ele nos glorificou. Então, quando a gente recebe esse propósito de vida, porque se torna um propósito de vida, a nossa missão agora é levar aquilo que está transbordando no nosso coração para outra pessoa. E é isso que eu entendi aqui, o que o pastor falou, porque eu perguntei a ele sobre passar 32 anos e ele ainda está com o mesmo nível de fé, possivelmente até mais um pouco. E ele chegou e disse: não, eu me propus a não me contaminar com o pecado. Então é esse o sentido da santificação, da santidade. Então, como ele sempre diz, tudo faz parte da santidade. Da santidade. Porque quando Deus já nos predestinou, chamou, nos escolheu, né? É um versículo que, se a gente meditar, é o que diz a palavra. Não foi vós que me escolheste. Eu escolhi a vós. Agora imagine, nós somos escolhidos de Deus para morar no céu. Né? Eu comecei a capturar esses versículos-chave para a minha vida. Né? Aí, como eu tenho falado para o meu Caio, sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. As pregações dele é toda essa, viu? Agora começou a pregação, agora sim. Veja bem, quando o rei perguntou para eles: por que é que vocês não se prostraram diante da minha estátua aí, dessa imagem? Aí, qual foi a resposta deles para o rei? Nós não temos que te responder sobre esse negócio. Olha, a confiança dos homens de Deus. Não temos. O homem e a mulher de Deus que teme ao Senhor, ele responde por ele em tudo. Em tudo. Por isso nós temos que descansar no Senhor. Né? Como está em Salmo 91. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Descansará, descansa. No momento que Josafá estava, como diz o ditado nordestino, aperreado com os seus adversários, né? Que veio contra ele para acabar com ele e seu povo que estava com ele, o que é que falou Deus? Fica de pé somente. Isso aí essa peleja não é tua, não, é minha. Ficar de pé. Como ficar de pé? Buscando, orando, continuamente confiando, jejuando. Então,
tem esses requisitos para nós cumprirmos, para estarmos de pé na presença do Senhor. E Ele responder pela nossa causa em todo sentido. Então, a questão que o irmão Caio estava falando agora sobre o meu desempenho, né? 7 dias na igreja. Eu já falei muitas vezes e eu continuo falando. Eu não vivo por vista. Eu vivo por fé. Então, aquele trabalho ali no Timbó, que está iniciando, pode dizer, né? Já faz dias, mas em frequências nós vamos ver, eu creio que nós vamos ver muito mais e mais. Tinha o quê? 2 almas. E eu achei que eles precisavam de uma assistência. Eles não tinham condições de se locomover por problema de saúde, então eles tinham que ter uma assistência. Até mesmo que quando a palavra de Deus fala para nós que o dinheiro do mundo não paga o valor de uma alma, você vai desprezar uma alma para Cristo? Porque é longe, porque é difícil, tem acesso difícil. Se não der para ir de carro, vai de pé. Vai de jumento, vai de cavalo, mas vamos buscar aquela alma. E Deus me deu essa disposição. Que eu não estou falando aqui para... Não. É porque eu tenho isso no meu coração. Eu não tenho desejo de abrir igrejas aonde tem igrejas. Quando nós começamos aquela igreja no Pelé, tem uma igreja lá ao nosso retaguarda atrás. Eu estava querendo que o Jean, que é o nosso cameraman, ele colocasse aqui a nossa igreja lá no Pelé, mas só que não vai dar agora. Mas eu vou, nesse parênteses aqui, Jean, você já apresenta essa igreja lá na Rua João Carlota. Você é nosso convidado todo especial para estar lá congregando em comunhão com a gente na quinta-feira, às 7 horas, aos domingos às 6h30 e às terça-feira, culto de doutrina pelo pastor Nivaldo, às vezes pelo irmão evangelista irmão Caio, às 7 horas, às vezes pelo o presbítero irmão Max, e assim a gente fazendo a obra de Deus. Ele vai estar aqui, o Jean vai colocar aqui na tela e você assiste aí e vê a grandiosidade que Deus está fazendo por intermédio da vida desse homem juntamente com a gente, tá bom? Com certeza. Então, como eu estava falando, aquela obra ali no Timbó começou por causa disso. Agora, eu quero dizer, por que isso está no meu coração? Como eu estava falando, aquela igreja ali no Pelé, quando nós começamos, a igreja que tem lá, nosso vizinho, era um ponto de pregação. E na frente também tinha outro que era um ponto de pregação. Não tinha uma igreja oficializada, né? Sim. Porque, como eu estava falando, eu nunca pus no meu coração abrir igreja onde já tem igreja. Porque eu não vim aqui para pescar em aquário e nem para competir. O meu desejo é esse, ganhar alma para Jesus. Então, eu gosto de atingir os lugares isolados, aonde ninguém quer ir. É o caso da Jurema e do João. Com certeza. E eu ainda perguntei, irmão Caio, para um pastor, eu falei, nós conversando um dia, eu não vou citar o nome, eu falei assim, você vai ir para lá, para o Joá? Ele falou, vou não. Eu digo, pois eu vou. Rapaz, foi impressionante. A gente estava num culto, Lucas, e o pastor chegou lá no púlpito, aí disse, olha, a partir de sexta-feira, irmão Caio, aí olha para mim, né? Isso não doeu. A partir de sexta-feira, irmão Caio, nós vamos abrir um ponto de pregação lá no Joá. Eu vou essa semana, vou conversar com o pessoal lá e vamos abrir um ponto de pregação lá no Joá. Aí eu já tinha ido para o Joá, no Conselho Tutelar, resolver problemas lá, entendeu? Aí eu digo, meu Jesus, esse camarada aí agora endoidou de vez. Forçou, né? Forçou a barra. Aí eu digo, como é que vai levar um ponto de pregação para o Joá? As condições, antigamente, há 5 anos atrás, mentalmente e psicologicamente das pessoas, era fraca. Tá entendendo? E a gente vê as casas de taipa, a gente olhava assim e dizia, não, é um povo necessitado. Mas não era um povo necessitado de dinheiro, eles não são necessitados de dinheiro, eles eram necessitados de palavra.
porque são um povo rico. Lá tem a batata, tem a macaxeira, lá tem a mandioca, lá tem a farinha, lá tem tudo. Para a glória de Deus, é um povo rico, graças a Deus. É um povo abençoado. E confirma com as bênçãos que nós temos ganhado lá, né? Exatamente. E a gente nós voltamos lotados de lá. Para a glória de Deus. A glória de Deus, né? Tá gordinho, chegou aqui magrinho, mas agora tá gordinho. E o que eu gosto mesmo é a batata, é o cuscuz. Eles comem o bem dessa terra, como diz a palavra. Né? Eles comem o bem dessa terra. Então, aí eu não vi, humanamente falando, eu não vi. Porque financeiramente não era viável, financeiramente. Mas mesmo assim a gente ficamos numa casa de farinha, passamos 1 ano na casa de farinha, Deus abençoou um terrenozinho, começamos a construção. Com quanto, pastor? R$1.200. Com R$1.200. Deus abriu uma porta do fiado, meu irmão. Aí o crente se vê, é de Deus. E foi aberto por Deus mesmo. É de Deus. Começamos a comprar fiada, a gente não queria saber, o pastor não queria saber, era ferro, era madeira. Chegamos aqui na madeireira, rapaz, liso. Eu disse, abençoado. Ajuda aí, que é para a obra. Aí o camarada era crente. Aí ele disse, eu vou lhe dar um desconto, agora é um desconto que eu só dou para Jesus. Eu digo, amém. Amém. Tirou todos os impostos, tirou o lucro dele, tirou os impostos e o lucro. Foi só o valor da madeira seca. E a gente já tem levantado as paredes, cobrimos para a glória de Deus. Estamos lá há mais de 3 anos. Nós enfrentamos chuva, eu de moto enfrentei chuva, tempestade, lama, a gente enfrenta direto, poeira, mas a gente não para de fazer a obra de Deus. E o melhor de tudo, né, meu cara, que nunca faltou material. Dinheiro não tinha, nunca faltou material. Nunca fomos veados, não é mesmo? Glória a Deus. Graças a Deus. E nunca faltou. Por quê? As coisas de Deus, irmãos, é gratificante demais. Se você se preocupa em fazer a obra, será que Deus não está observando isso aí? Não está vendo isso aí? Não falta. O próprio meu pastor, presidente lá de São Paulo, ele falou essas palavras para mim. Nos dias que eu estava já para viajar para cá, ele falou assim, irmão, você não sabe quanto você vai ser abençoado. Porque Deus conhece o seu intuito. Deus olha para o seu coração e sabe o que você quer fazer a obra dele. E é a realidade. Não tem impedimento na vida do crente que serve a Deus com sinceridade, irmão. Foi o que aconteceu, como nós falamos. Comecemos com R$1.200 e esse R$1.200 rendeu até o fim. Rendeu até o fim. Construímos sem parar. Sem parar. Né? Não foi, teve aquela... Começamos outras. Começamos outra aqui do Pelé. Nunca, né? Nunca paramos. Nunca paramos. E Deus... Aí começamos outra no Timbó. E vamos continuar, né? Demos uma parada para concluir isso daqui, mas vamos continuar em nome de Jesus. Eu creio que até o meio do ano, ali nós estamos glorificando mais um templo, debaixo de um templo lá. Então isso é muito gratificante. Agora, conclusão, tem que ser fiel. Tem que ter santidade. Tem que ter santidade. E quem tem santidade já inclui tudo. A palavra santidade é separação, né? Se separou do mundo, se separou das coisas que não agradam a Deus, o que é que vai habitar na vida dele? As coisas que agradam a Deus. Se você está agradando a Deus, o que é que vai faltar para você? O que é que vai faltar na sua vida espiritual? O que é que vai faltar na sua vida material? O que é que vai faltar na sua vida social? Nada vai faltar. Porque você está em comunhão com Deus, meu irmão. As bênçãos fluem no momento certo que você está necessitando, né? Por isso que eu falei sobre uma revista da Escola Dominical que ele em São Paulo. Por muitos tempos eu perdi essa revista, rapaz, e eu queria ter ela até hoje. Fala todo o trajeto de Daniel. E tinha um texto naquela revista que falava: você é a pessoa certa no momento apropriado. Você é a pessoa certa no momento apropriado. Então você não tem que dizer, olha, para concluir, e para confirmação disso que eu acabei de falar agora, quando eu vim para o Nordeste, uma semana antes, que estava para viajar para cá, eu falei, Senhor, fala comigo.
né? Que a gente, de uma forma, a gente fica um pouco meio tenso, né? O que é que vai acontecer? Não tinha casa aqui, não tinha nada. Né? Não tinha nada. Mas sabendo que tinha tudo, porque o dono dos prédios, o dono de tudo estava com a gente, né? Mas como ser humano, e eu falei, meu Deus, fala comigo. Mas eu queria que Deus falasse de uma forma tão detalhada, né? Para me alegrar, para mim, né? Me fortalecer, mas não foi da forma que eu quis. Mas foi da forma melhor qual Deus quis. Qual foi a palavra que Deus falou comigo? Vai andando que eu vou te revelando. Deus falou comigo fortemente. Vai andando que eu vou te revelando. Então, meu irmão, o homem e a mulher de Deus, na direção de Deus, ele vai além. Nada falta e nada vai constranger ele em pensar negativo. Porque quando a gente está na presença de Deus, ele está brindado pelo poder e o Espírito Santo de Deus que habita na vida dele e os atrapalhos que saem da frente. É isso que o pastor falou, é o que a gente vê nos homens de Deus, né, da Bíblia. Que eles se moveram a partir de uma palavra. Sim. O pastor ouviu essa palavra, teve fé em Deus de que aquilo era de Deus e vem caminhando e caminha até hoje nessa seara que ele falou, de que Deus falou com ele, vai andando que eu vou te revelando. A gente vai ver na história dos homens de Deus na Bíblia, todos eles partiram através de uma palavra, partiram através de algo que Deus falou com eles e começaram a viver em cima desse propósito. Domingo, né? Tive a oportunidade. Sim. Eu estava falando um pouco sobre isso na história de José, de que Deus falou com ele através de um sonho e que ele começou a viver em cima daquilo que Deus tinha passado para ele, aquilo que Deus tinha falado com ele. E que durante o processo, até se concretizar, foi um pouco do que o pastor falou, ele se manteve firme naquele propósito. Sim. Mesmo ele estando em situações, mesmo ele sendo jogado numa cova, mesmo ele sendo escravo, mesmo ele sendo preso, ele permaneceu firme no que Deus tinha dito a ele, no propósito que Deus tinha na vida dele. E no final a gente vai aprender que tudo aquilo que ele passou foi um processo para que viesse fazer uma construção dele e ele tivesse preparado para o propósito que Deus tinha na vida dele. Sim, inclusive do tempo da visão, do tempo do sonho, do tempo da palavra para o tempo da realização foram 13 anos. Então 13 anos de sofrimento, 13 anos de batalha, mas em todos os momentos ele estava cumprindo o propósito dele na terra. Que onde ele chegava, seja na prisão ou seja no palácio, ele estava servindo. Ele estava administrando. Então essa é a vocação do servo de Deus. Do tempo da palavra, do tempo da promessa, do tempo da vocação do Senhor para o tempo da realização. Nesse caminho a gente tem que estar servindo. Servindo na obra, a gente tem que estar servindo no propósito, porque é isso que nos amadurece, é isso que faz a gente crescer em espírito, é isso que faz a gente ter maturidade. E essa maturidade nos leva ao tempo da colheita, que é o tempo da realização da promessa. Que é isso que está acontecendo com o nosso pastor hoje. Você falou de José, é isso que está acontecendo com o nosso pastor. Ele recebeu uma palavra, teve um trajeto difícil, eu vou deixar você concluir, e depois a gente vai falar só sobre esse trajeto que é para a gente concluir. Não, na verdade eu queria fazer até uma pergunta, pastor, nesse tema relacionado ao processo. É que eu vejo hoje que tem muitas pessoas que isso foi algo que a Daniela falou no último episódio. Quem não assistiu, vai lá assistir. Que fala que deserto não é lugar de morada. A gente vê hoje que tem muitas pessoas que fazem mansões no deserto. Porque elas têm aquele sentimento de que se eu estou passando por essa dificuldade, é algo que eu tenho que passar, só que não é no sentido de inconformismo,
Não, eu sei que todo mundo tem dificuldade, todo mundo vai passar por situações difíceis, mas eu não tenho que me conformar com aquela situação. Eu estou passando pelo deserto, estou passando pelo momento difícil. Aí às vezes tem pessoas que, mas aí todo mundo vive isso, todo mundo passa. Aí a pergunta era no sentido de como eu se libertar disso. Como eu entender que o que eu estou passando é um processo na minha vida, só que é uma passagem. Sim. Como é que eu devo buscar a Deus para que aquele processo que eu estou passando, aquele deserto, seja um aprendizado e não permaneça a vida inteira naquele ambiente ou naquela situação? Só para complementar aí a pergunta do Lula. Do Lucas, rapaz. Tá repreendendo o nome de Jesus. Tá botando nome na situação. É porque eu tava com a mente no presidente, porque teve um presidente que ele passou um bocado. Sim. Que foi o Fernando Collor de Mello, o tempo do Fernando Collor de Mello. Aí para complementar a pergunta do Lucas, o tempo do processo, lá o deserto não é lugar de morada. O que o senhor passou no plano Collor, que é para as pessoas terem uma noção e validar aquilo que o senhor está falando. Aí o senhor conta a história do plano Collor e onde o senhor está aqui agora. Sim. Dando aqui um parecer, concluindo um pouquinho da pergunta que o irmão fez, e você vai se encaixar com isso que nós vamos falar. O deserto não é lugar de morada, sim, é lugar de aprendizado, né? É um lugar de aprendizado. Então, o que é que traz nós a não se sufocar no deserto? É olhando para a palavra de Deus, o Senhor nos mostra, pelos exemplos daqueles homens de Deus. Vamos voltar para, por exemplo, Paulo e Silas. Eu estava falando muito desses homens aí. Homem temente a Deus, homem ganhador de alma, né? Foi se deparar dentro de uma prisão. Então, ali foi um deserto para eles, né? E muito grande. Só que os homens tinham a convicção de que eles tinham que passar por ali. Ou seja, eu trouxe uma palavra ontem no Joá que nós falamos sobre isso. Eu falei assim, olha, até eu citei aquele louvor, um pedacinho do louvor que está na harpa. Se eu amo a mensagem da cruz, eu digo, vocês sabem o que é a mensagem da cruz? A mensagem da cruz vai falar de tudo que Jesus passou por nós. É tanto que eu falei também, olha, você não encontra a sua salvação na cruz, você encontra ela por causa da cruz. Entendendo? É por causa da cruz que você encontra a salvação. Por isso que Jesus falou assim, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, o deserto está aí. Nós chegar ao conhecimento da mensagem da cruz e seguir. E ver que a mensagem da cruz foi tudo quanto Jesus passou por nós. E ele falou, no mundo tereis aflição. Mas tem um ano. Lá em 1 Pedro capítulo 2, falou assim, olha, eu citei isso lá para os irmãos ontem. Olha, para isso vós fosse chamado, porque eu padeci por vós. Eu sofri por vós, deixando o exemplo, para que sigam as minhas pisadas. Então, nós vemos o exemplo de Cristo, que é a mensagem da cruz, e vemos também o exemplo na vida daqueles homens de Deus, né, que passou por aquele deserto. Vamos voltar a José. Olha, foi realizado os sonhos? Sim, mas por isso que eu dei um toquezinho naquela mensagem lá no Peleve, né, sobre o processo que nós temos que passar para alcançar a realização do nosso sonho. Então, nós temos que ter tudo isso em nós, pelo conhecimento da palavra, aonde diz, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vai nos libertar das frustrações que vêm sobre a nossa vida e de nós não se incomodar por causa das frustrações. Então, a palavra de Deus é o tudo. Então, nós temos a certeza de que nós podemos passar no deserto para um aprendizado, para uma experiência com Deus, né? Mas tendo a certeza de que a vitória vem e a realização dos nossos sonhos nós alcançamos. Né? Deu para entender, não? Sim. Veja bem, então, falando sobre o que o nosso irmão Caio trouxe
né, a lembrança, né, que eu falei ainda agora um pouquinho, mas eu não ia entrar no assunto, não. Não, mas temos que entrar. Temos que entrar porque aí valida tudo isso que está acontecendo, né? Porque tem pessoas agora, nesse momento, que estão passando por um processo muito difícil. Às vezes de saúde, às vezes espiritual, muitas das vezes espiritual, às vezes é mais espiritual do que propriamente de saúde e financeiro, às vezes financeiro e às vezes conjugal. E não está vendo saída, não está vendo saída. E através dos nossos testemunhos, agora desse momento, dessa conversa aqui, uma conversa edificante, é que pessoas vão sair desse ambiente, vai entender que lá não é lugar de morada, não é para eles fazer mansão, é simplesmente para eles só passar e lá na frente cantar o hino da vitória como Miriam. Certeza. Então, e o Senhor passou por isso. O Senhor passou por isso. Antes de ser convocado, mas o Senhor já era alistado. Já. Mas antes de ser convocado... Predestinação, né? Predestinação. Então, até você tocou num assunto aí muito importante, né? Sobre as pessoas que no momento, né, vão ver a nossa palestra aqui, nosso bate-papo e falar sobre a palavra de Deus. Olha, eu não tinha ainda tido assim uma decisão de ir para a igreja para aceitar Jesus, como nós falamos, aceitar, porque aceitar significa receber. A Bíblia fala que todos aqueles que me receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filho de Deus. Receber é aceitar, né? Sim. Você recebeu, você aceitou. Então, veja bem. Só para completar, a Bíblia diz em Romanos, diz que aquele que com a boca confessa e com o coração crê que Jesus é o Senhor, esse será salvo. Então tem que confessar com a sua boca, por isso que a gente diz, quem é que quer aceitar Jesus? Sim. Que é para ir até lá na frente. Sim. Confessar a Jesus Cristo, dizer, olha, Senhor Jesus, eu estou aqui te confessando diante dos líderes, diante dos irmãos, diante das pessoas, diante da tua congregação, que o Senhor é o Salvador, que o Senhor vai reinar na minha vida, e agora eu estou acreditando no meu coração e quero ser salvo. Então, por isso que a gente diz aceitar Jesus, por isso que a gente diz receber Jesus na sua vida. E é nesse aspecto que a gente vê os dogmas religiosos. Que a gente diz, mas não, eu tenho Jesus Cristo já no meu coração. Amém. Mas falta você ir lá, confessar e confiar fielmente no coração para que ele seja salvo. Realmente. Então, ainda tem outro versículo que fala assim, aquele que confessa diante dos homens. Quem são os homens? Os líderes, pastores e os líderes, né, que estão na frente da obra. Então, aconteceu isso aí. Nós fomos, de alguma forma, fomos até muito fortemente frustrados pela situação que nós chegamos a passar lá no plano-colo, né? No plano-colo, como o nosso irmão Caio já nos antecipou. Mas, como Deus já tinha esse plano na nossa vida, tudo foi vencido, né? Pela graça de Deus. O projeto do Senhor era qual? Vim para o Nordeste. Veja bem, nós já estávamos com 20 anos lá em São Paulo, trabalhando em São Paulo, há 20 anos já. E trabalhava minha esposa, economizando, né? Nós tínhamos um apartamentozinho, vendendo. Então, para concluir, nós resolvemos vir embora, vendemos aquele apartamento. Para vir para Arapiraca. Vim para Arapiraca. Passamos a indenização do tempo de trabalho nós tínhamos colocado lá o dinheiro também no banco, né? Enfim, nós já tínhamos vendido tudo, porque nós já vim embora. Eu quero até frisar aqui uma coisa, que o irmão Caio outro dia deu até um toque sobre isso aí, de que muitos caíram nessa por ambição, mas não foi o meu caso. Certo. Né? Não foi o meu caso, porque do jeito que estava o juro, na época chegou a 100, mas poucos dias, mas passou um tempão de dias a 80%. Então você colocava R$1.000 no banco, com 30 dias você tinha R$1.800, né? Mas não foi o meu caso de eu vender isso aí para colocar, para, né, aproveitar. O projeto era vir embora. Para vir embora. E então, o que aconteceu?
depois de todo o dinheiro no banco, né, já tinha vendido todos os nossos pertences, como diz a história. Na mesma semana, eu me lembro como hoje, irmãos, eu ia colocar, transferir o dinheiro aqui para Arapiraca, né? Na época eu estava com 160 mil no banco. Eu digo, eu vou comprar um Meicão F4000, que eu gostava daqueles caminhões, gostava bonitão, sabe? Eu digo, eu compro um F4000, vou trabalhar, que estava aquela força aqui do fumo, né? Negócio de fumo aqui. Eu digo, só puxando folha de fumo lá da roça para o salão lá, eu vou fazer a minha vida. Eu já tinha 2 casinhas aqui na Celso Cunha, aqui em Arapiraca, e pronto. Mas o que é que... Isso foi os meus planos, mas os planos de Deus eram outros. Resultado, todo o dinheiro lá, eu ia transferir esse dinheiro no dia de quarta-feira. Quando foi na terça-feira, aconteceu o bloqueio. Agora imagine, sem casa, sem emprego, sem nada. Estava com a roupa e uma televisão para trazer. E acabou. Peguei um colchão emprestado para dormir no chão. Isso foi no plano Collor. Acredita? Aí eu vou ser sincero, irmão. Me deu febre sem infecção. É pra gente rir agora, né? Me deu febre sem nenhuma infecção no corpo. Eu deitar, é Deus, porque Deus estava na minha vida já, predestinado. Não tem essa, não tem outra conversa. Você deitado no colchão no chão, você, a sua esposa e seu filho, que era o Clécio, já tinha nascido. E eu fiquei olhando para a situação. Na casa emprestada. Uma casa emprestada, não tinha nada mais. E vamos começar uma nova vida. Fiquei 7 meses, foi deserto. Fiquei 7 meses desempregado. Todo dia saía procurar esse serviço, não arrumava. Né? Sem dinheiro. Eu já cheguei a jejuar sem querer. Aprendeu dali. Você vê como é que é. Deus é fiel. Agora só fala que Deus é fiel quem tem Deus na vida. Quem tem Deus na vida. E quem tem já esse chamado, e é esse o momento. Você está ouvindo a história. Então o momento que você está passando agora não é para você ficar. Às vezes é um aprendizado. Ela está transmitindo aquilo que aconteceu há mais de 30 anos atrás. E você está transmitindo agora. E o importante, cara, é que o meu sogro, ele era crente, né? Todos, a família, minha sogra. E ele já tinha pregado para mim. Ó, Deus já prepara a gente de uma forma, rapaz. Ele conhece o dia da manhã, ele conhece. E o meu sogro pregou para mim sobre a história de Jó. Olha, em que eu caí. No momento que eu caí nessa né? E não era crente ainda? Não era crente. Isso fazia uns 5 anos que o meu sogro tinha pregado para mim. Eu sentado numa mesa, eu de um lado, ele do outro, assim. Ele pegou para mim a história de Jó todinha. Quando eu caí nesse negócio aí, né? Do plano Collor, que perdi esse dinheiro, fiquei sem nada. Me veio a palavra de Deus. Então eu comentei até com o irmão Zé Inácio, na época. Aquela Rua Camargo, eu ia descendo ali na Rua Camargo dos predinhos lá onde você viu. Sim. E eu falei, olha, Zé Inácio, o meu sogro pregou para mim sobre um Jó que tem aí na Bíblia, porque eu não conhecia, sobre um Jó que tem aí na Bíblia, que o inimigo tirou tudo quanto ele tinha. Homem rico, tirou, e Deus deu tudo de volta. E Deus vai me dar o que eu perdi de volta, porque eu ganhei com o meu suor. Essas foram minhas palavras. Amém. Citei a Bíblia. Aí começou a brotar. Aquilo ali foi a palavra de Deus já brotando na minha vida. Se Deus deu tudo de volta para Jó, Ele vai me dar para mim também o que eu perdi. Olha, e daí, hoje eu posso dizer que Deus não deu só o que eu perdi. Ele deu muito mais ainda, porque me deu a salvação em Cristo e coisas material, não tem faltado nada para mim, para minha esposa, para meus filhos. Até porque tem um versículo bíblico que diz o seguinte: buscai primeiramente o meu reino e minha justiça, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, a partir do momento que a gente coloca o reino de Deus e a justiça dele na frente de todos os nossos afazeres, é verdade. Mesmo a gente sem conhecer, que era o caso do Senhor, mesmo a gente sem conhecer, essas coisas se tornam tão banais que vão sendo acrescentadas.
Porque as coisas materiais, elas são banais. Eu li uma frase que dizia que caixão não tem gaveta e mortalha não tem bolso. Né? Então aqui tudo fica. Mas a nossa salvação, ela é eterna, ela é real. Ela é real. E aí é onde entra a predestinação, o chamado, a convocação para uma vida de santidade. É isso que você acabou de falar, é muito importante. Eu quero resumir o negócio do assunto sobre a minha vinda para aqui. Aconteceu isso, mas hoje eu estou entendendo por que eu tive que passar por isso. Eu já me achava, eu digo, o homem do dinheiro, né? Sim. O orgulho, né? Eu digo, olha a minha palavra, agora eu estou bonito. Agora eu estou bonito. E o senhor falou, olhando para mim, dizendo, rapaz, você está feio no negócio aí. Eu vou deixar você bonito, porque você que está se achando, mas você está feio. Nessa caminhada sua, onde você está, o que você está pensando, e é isso que Deus faz na nossa vida. Hoje eu louvo a Deus, né? Hoje eu oro pelo o ex-presidente, oro pelo presidente atual, né? Sim. Porque é um dever de todos nós. É orar pelas nossas autoridades, independente da sua maneira de governo. Sim. Para que haja paz entre nós e ele. Para a gente concluir, a gente já está passando do horário. Para a gente concluir, eu quero que o Lucas deixe uma mensagem para o coração das pessoas. Depois o pastor. Eu queria passar uma mensagem mais sobre algo até que o pastor já comentou lá na obra do Joá, de que falou que tinha 1.500, 1.200 reais e construiu a obra e não faltou dinheiro. Eu estava meditando esses dias e vim entender que Deus, para quem está caminhando a partir de uma palavra dele, para quem está no seu propósito aqui na terra, ele provém antes da falta. E a gente vê lá em Gênesis com Adão, que antes de ele sentir a fome, já tinha árvores já com fruto. Que quando a gente começa a se mover a partir de um propósito, eu algumas vezes cheguei a ter dúvida em algumas situações e perguntar a Deus qual a decisão. E na maioria das vezes, quando eu vim refletir, a resposta já tinha vindo antes de eu fazer a pergunta. Antes de eu fazer a pergunta, ele já tinha me respondido. Então, é como o pastor fala sempre. É sério a questão da gente estar no nosso propósito, a gente estar vivendo a partir da palavra de Deus, a gente estar se santificando, porque tudo aqui nesse mundo é passageiro. Tudo. A felicidade que a gente tem aqui quando conquista um objeto, quando tem realiza algum sonho, tudo é passageiro. Mas a importância que tem de você estar na eternidade junto de Deus é algo de uma dimensão que a gente não consegue ter consciência, não consegue mensurar. Porque um pouquinho disso ele dá pra gente quando a gente tem filho. Eu vi uma vez um pastor falando que a gente ser pai é a gente sentir um pouquinho do que Deus sente por nós. Então, isso é de uma profundidade, isso é de uma grandeza, isso é de uma importância. E quando a gente venha ter consciência disso, a gente não quer outra vida, não quer outra ou algo aqui na Terra que a gente achava antes de importante. A gente parte a andar acima de um propósito, a partir de uma promessa que no fim a gente vai estar lá junto dele na morada eterna. Amém. Então, o que eu quero dizer, deixar no final desse bate-papo nosso aqui de entendimento da palavra de Deus, é que todos aqueles que estão nos assistindo, passe a pensar isso, se até esse momento você pensou negativo. De quê? Em primeiro lugar, nós começamos como assunto sobre santidade. Então, em primeiro lugar,
nós temos que andar e ter uma vida de santificação diante de Deus. Porque aí não vai haver impedimento, mesmo que venha sobre a pessoa todas as diversidades. Mesmo que venha. É bater e cair. É bater e cair. Até porque eu quero já falar mais rápido, né? Porque nós já estamos... Pode ficar à vontade. Eu me refiro, irmão, eu acho que é bem importante eu fazer essa colocação. Olha, irmão, eu conheço pessoas, e não é uma só, que já desejou ver a minha queda na minha vida ministerial. Quando eu soube e ouvi isso, eu não me amedrontei, não. Porque maior perseguição que teve o povo de Deus, por exemplo, com o apóstolo Paulo, que era Saulo, né, que não tinha o conhecimento, o pior que muitos que desejam ver a minha queda, infelizmente, tem um certo... Glória de Deus. Não é verdade? Aí você tem que ter a certeza, nós conhecimento, porque a Bíblia já nos deu, o Senhor já nos deu um novo entendimento para entender e saber discernir essas coisas. Eu mesmo, no meu caso, quando a coisa aperta espiritualmente falando, é porque a bênção é maior. Amém. Pode ter certeza disso. Nós temos que ser valentes, nós temos que se colocar em meio aos 300 de Gideão, e não no meio dos 31.700. Né? Covarde. Olha, de 32 foi 300 corajosos e 31.700 homens covardes. E o Senhor mandou voltar tudo para a sua casa. Então, que nós possamos se posicionar e estar no meio desses 300, valente, sabendo que nós estamos passando por isso, porque Deus permite e que temos que passar por isso para uma aprovação e para que o nome do Senhor, o seu poder seja manifesto e o nome dele ser glorificado. Porque como é que Deus vai manifestar o seu poder se não tiver aquele que possa, como diz a história, se posicionar e dizer, eis-me aqui, como aqueles homens de Deus passaram, vários homens de Deus, Jeremias, Paulo e outros homens de Deus. Então, o poder de Deus só manifesta por intermédio da vida daquele que se posiciona e diz, eis-me aqui, Senhor. Né? Isso tudo é para a glória de Deus. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, todos os irmãos que estão nos assistindo, que vai ouvir esse bate-papo, essa expressão, né, da palavra de Deus, a qual está sendo feita por nós, que na hora das frustrações não pense negativo, mas glorifique a Deus, como diz o meu filho, Clebson, parte para cima, porque Deus está no controle. Amém. Não negue a Cristo, não pense negativo, mas seja valente e fique no grupo dos 300, porque a vitória é certa. Porque quem serve a Deus com sinceridade, jamais vai ter derrota na vida dele. Pelo contrário, já está com o cheirinho da mansão celestial que está preparada para todos nós, aonde o Senhor preparou, né, para aquele que o ama. Glória a Deus. Amém. É isso, meus irmãos. É isso, meus amados. Tem muita coisa aqui. Quando a gente começa, a gente não quer parar. Quando a gente começa, a gente não quer parar. Porque falar do amor de Deus é tão gostoso e tão transbordante que isso é verdade. Nós vivemos numa aura sobrenatural. Vem conteúdo de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lado, a palavra de Deus é rica. Então, o convite que eu faço para você é o seguinte: leia a Bíblia. Aqueles que não têm como ler a Bíblia por não saber, peça em oração sabedoria e aproximação a Ele. Porque Ele vai lhe revelar o oculto e o sobrenatural. Porque a gente ia falando no início, eu dei o título como santidade. Mas vou retirar aqui agora. Vai ser deserto não é lugar de morada. Deserto não é lugar de morada. Porque não sei pelo que você está passando. Não sei o que é que você está vivendo nesse momento. Mas eu creio que brevemente você cantará o hino da vitória, assim como o nosso pastor
assim como o nosso irmão Lucas está aprendendo agora, assim como eu tenho as minhas aflições, as minhas necessidades, e Deus nos supre de tudo, Ele vai te abençoar hoje, aqui e agora. Esse é o momento de viver o sobrenatural do Deus Todo-Poderoso, de vivenciar a união com o Senhor Jesus Cristo e de estar convicto que o Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, e até o próximo bate-papo aqui. E eu tenho certeza que vai vir com as nossas esposas. E nesse dia eu vou querer ouvir só elas, que é bom, né? Eu duvido. Ouvir as irmãs. Não pode ver o microfone, homem. Pois é, Deus abençoe, Deus proteja, Deus ilumine. Pensa apostólica, que é para mim puxar aqui a oferta, pastor. Eu sou aí, tá vendo? Gosta de dinheiro, né, rapaz? Gosta de dinheiro. Vamos dar a bênção apostólica, né? Oração e a bênção apostólica. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, meu Deus, por estes momentos que o Senhor nos concedeu essa oportunidade de estar aqui, meu Deus, ó Pai, transmitindo a Tua palavra, contando as nossas experiências, meu Deus, que tivemos durante todos esses tempos até agora na Tua presença, aonde acabamos de falar sobre provas, sobre deserto, e não deixa de nos trazer um aprendizado e uma santificação também para nossas vidas. Nós te agradecemos, meu Pai eterno, em nome de Jesus, por este momento glorioso, que possamos ter outras oportunidades para estar transmitindo a Tua palavra, falando do Teu amor para quem está nos assistindo e vai ouvir e assistir este bate-papo, que todos venham guardar essas palavras transmitidas de conforto, de aprendizado e de incentivo espiritual. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. A bênção apostólica, que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a rica consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, aos nossos corações, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Amém.